Oiê, seja bem-vindo ao podcast Bora pra História, onde a verdade é mais intrigante que a ficção. Eu sou a Gabi e hoje você vai ouvir um daqueles episódios em que a verdade começa a escorregar pelas bordas, mas ninguém nota. Quer dizer, quase ninguém, porque eu estava ali, vendo tudo, sentindo tudo e tentando mais uma vez entender até onde uma mentira pode ir. E para quê? Com o tempo, comecei a visitar com frequência a casa do famoso padrinho da Monstro. Sim, aquele que supostamente era só o chefe, mas que já tinha virado um pai postiço, um ex-namorado e, dependendo do humor dela, figura decorativa ou vilão de novela. Ele tinha uma chácara linda no interior, com animais, horta, tudo bem cuidadinho. E foi ali, entre galinhas, churrascos e café passadinho na hora, que eu percebi uma coisa. As fotos que ela tirava e dizia ser do sítio lá da avó dela, eram na realidade tiradas ali. Sim, mesma varanda, mesmo cachorro, mesma cerca de ladeira com a plaquinha Cuidado com o galo. E ali, naquele cenário bucólico, outra mentira começou a desmoronar. Estávamos todos na cozinha e o padrinho contava uma das suas várias histórias engraçadas. Daquelas de estrada, de perrengue e de vergonha alheia. Eu ouvi e algo, gente, travou dentro de mim. Eu fiquei, cara, não é possível. Peraí, essa história aí eu já ouvi. Eu conheço. Só que no caso, essa história tinha sido do irmão da Monstro. Sim, o famoso irmão fantasma. Então eu perguntei quase que sem querer me trair. Porque eu finalmente estava ali, né? Mas eu não resisti. Essa história é sua? Ele deu uma risadinha. Claro, fui eu que passei por tudo isso. De quem mais seria? Eu fiquei muda, só conseguiu dar uma olhadinha para ela. E ela, com a cara mais lavada do mundo, desviou o olhar. Nenhuma reação, nenhuma palavra. Deu só aquela olhada para mim, olhada para baixo, desviou, como se não fosse com ela. Mais uma mentira. E dessa vez, desmascarada na cara dura. No mesmo dia, ele começou a falar do filho dele, da esposa do filho, do neto. E os nomes, gente, eram os mesmos que a moça usava para descrever os amigos do irmão. Gente, ela não tinha nem o trabalho de inventar nomes diferentes. Era literalmente a mesma história, só que adaptada para o irmão. Acho que era um jeito que ela fazia para não se perder na mentira dela. Eu fiquei parada, observando aquilo com a expressão de quem acabou de perceber que está no elenco de uma fanfic, só sem ter sido consultada antes. Mais tarde, naquele mesmo dia, ela ainda teve a pachorra de se justificar. Ela disse que o irmão dela e o filho do padrinho eram de fato melhores amigos. E que a história era muito mais complicada do que eu poderia vir a imaginar. Vamos dar um spoiler aqui, sempre era, né? Até porque essa estava virando uma desculpa constante dela. Era tudo muito difícil, muito mais complicado. Então, era difícil para ela me explicar. Ela disse ainda que não via a hora de tudo isso acabar e de eu finalmente conhecer o tal irmão. Porque, segundo ela, a situação entre nós já estava insustentável. Pelo amor, cara, insustentável? Amada! O que estava insustentável era eu sustentar tanta mentira sozinha. Ter que ficar engolindo sapo. E a essa altura, minha querida, sinceramente, eu já nem acreditava que o irmão existia. Não estava mais nem aí. Só estava alimentando para ver até onde ela ia. Mas aí vem mais um plot twist.
O padrinho chegou a dizer que conhecia o tal do irmão quando eu questionei ele. E por um segundo eu respirei aliviada. Tipo, então, ele existe mesmo? Mas, né, era só mais um fiapo de esperança tentando sobreviver. E aquela sensação de, opa, talvez eu não sou tão otária quanto eu imagino, né? E aí o que mais me confundia era que o padrinho olhava para ela. Às vezes parecia meio apaixonado. Tipo, queria beijá-la. E ela, por outro lado, era sempre ríspida, grossa e impaciente com ele. O que eu achava um tanto quanto absurdo. E me incomodava profundamente ver aquilo. Quando eu perguntava, ela dizia que ele vivia querendo voltar, mas que ela pegava geral e que não queria mais nada com ele. Só que assim, gente, eu nunca vi esse geral. Nem um flerte, nem nada. Nem uma olhadinha pra alguém e, gente, cá entre nós. Não que eu fizesse questão de ver, mas é que a conta nunca fechava. A família do padrinho, que era o que eu chamava de zona segura, era educada, gentil, estável, tudo que eu não tinha com a Monstro. E justamente por isso, ela me proibiu de me aproximar deles. Óbvio, né? No final de semana, ela disse que o padrinho estava lá na chácara com o irmão dele, fazendo um churrasco. E me convidou para ir junto com ela porque ela precisava dar uma passadinha lá. E lá fomos nós. Quando chegamos, os dois estavam lá na churrasqueira. E aí entra em cena o Chico, vamos chamá-lo de Chico, o irmão do padrinho. Acho que ele era um pouco mais novo do que ele. Porém, ele estava visivelmente bêbado. E, no caso, sem nenhum filtro. Na hora que eu fui até ele para cumprimentá-lo, ele soltou: Nossa, monstro! Essa era a Gabi que você tanto escondia, hein? Mas que morena mais linda, hein, monstro? Sério, gente. Só me voltava essa agora. A monstro, na sequência, já rebateu. Não precisei nem me defender. Mas não é pro seu bico não, viu, Chico? Pode ficar bem longe. Já me puxou pelo braço. Mais tarde, o Chico voltou. E dessa vez, bem mais invasivo. Ele chegou bem perto de mim em algum momento que ele conseguiu ficar sozinho comigo e veio falar no meu ouvido. Você nunca foi pega por um homem de verdade. Me dá uma chance e eu vou fazer coisas com você que você nunca mais vai esquecer. Gente, que nojo, nojento, repulsivo. Na hora me bateu um desespero. Eu olhei para ela implorando por ajuda com os olhos. Na hora ela percebeu e me tirou de lá. Meu corpo inteiro tremia. Só que aí vinha a cerejinha do bolo. O Chico, enquanto estamos indo embora, começa a gritar que a Monstro, na real, era apaixonada por mim. E que, no fundo, a única coisa que ela não queria era me dividir com mais ninguém. Aí a Monstro surtou. Brigou com o Chico, brigou com o padrinho. E lá fomos nós embora com ela cuspindo fogo dentro do carro. Foi, ó, uma droga. Pouco tempo depois, veio o convite de formatura da irmã dela do meio lá. Obviamente que eu aceitei. Mas adivinha quem iria também? O tal do primo dela, que na verdade era apenas um amigo. E que foi buscá-la na minha casa quando eu descobri tudo pela segunda vez. Aham, aquele lá. Segundo ela, esse primo dela tinha falado mal de mim horrores, para meio mundo, sempre defendendo ela. Então você imagina o meu humor quando eu descobri que ele estaria lá. Na formatura eu sentei com aquela cara de poucos amigos, para não falar cara de bunda, né? Ele ainda tentou me cumprimentar, meio que sem graça, e ainda teve a pachorra de tirar sarro de mim por eu estar lá de novo com ela depois de tudo que ele tinha presenciado. Eu olhei para ele e fez tipo um: Você tá aqui por quê? Aí ele veio me responder: Ah, Gabi, eu nunca defendi ela. Eu sempre falei, inclusive, que ela estava errada. Ué,
Ela me disse que você me odiava, que estava defendendo ela, que eu que era errada, que não tinha que ter batido nela e blá 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 blá. Cara, e você, mesmo depois de tudo, acreditou nela? Foi aí que tudo começou a clarear. Foi aí que, do outro lado ainda do teatro, eu vi quem? Adivinha o que eu vi? A Júlia, sim, a filha mais velha do padrinho. A que a Monstro queria manter bem longe de mim e muito mais longe da família dela a qualquer custo. Peguei a Xenem, né? E a Monstro na mesma hora já surtou. Baixa essa mão! Mas já era tarde demais. A Júlia já mandou mensagem para ela dizendo que ela estava ali na formatura da cunhada e que assim que acabasse ela ia vir cumprimentar a família da Monstro porque ela queria conhecer. A Monstro tentou fugir com a família bem rápido, mas obviamente que não deu tempo. Nisso, lá vem a Júlia. Oi, eu sou a Júlia, filha do padrinho. Vim conhecer vocês, né? Já que a Monstro nunca leva vocês lá em casa, não importa quantas vezes eu já tenha convidado. Naquele momento, eu quis deitar no chão, pegar uma pipoquinha e só assistir de camarote. Finalmente, alguém fora do meu circo enxergaria as costuras da farsa dela. O primo vivenciaria comigo o que estava acontecendo e aí, né? A gente podia finalmente conversar um pouco a respeito. Porque ainda hoje, depois de tantos anos, a gente conversa a respeito, a gente dá muita risada, né? Que depois passa a desgraça, né? Aí dá pra gente olhar para trás e rir. A gente identifica os sinais que, na época, todos meio que percebiam, mas preferiram fechar os olhos, né? E buscar não acreditar na possibilidade de que talvez, ela fosse uma pessoa sem caráter, uma pessoa manipuladora, que talvez as coisas que ela contavam eram nada mais, nada menos do que uma grande mentira. E até que tudo que ela inventou, toda essa mentira que tomou proporções maiores do que eu imagino que até ela mesma pudesse ter vindo a planejar, porque eu acredito que no fundo ela não tinha planejado que as coisas, né, chegassem aonde elas chegaram, é, vieram assim a se tornar um assunto. Até porque ele conheceu ela muito antes do que eu e eles eram bem amigos, bem próximos na época, né? Ela apresentava ele como prima para todo mundo. Eu fiquei muito tempo achando que de fato eles eram primos de sangue mesmo, né? Demorou para eu descobrir, demorou mais de 2 anos, enfim, para eu descobrir que eles não eram primos, né? Mas em algum momento eu ainda vou conseguir que ele venha participar aqui para que ele possa passar para vocês algumas histórias também, porque ele tem mais histórias do que eu. Ele tem mais histórias do que eu, é a minha pior. Mas para que ele possa vir aqui também participar e que a gente possa ter um bate-papo para que vocês possam ouvir de outra pessoa e não só ele. Tem mais gente que já pediu para vir aqui fazer parte desse podcast e compartilhar com vocês a história. Se não tivesse censura e a palavrões, eu poderia até dizer o que me passou na cabeça quando você olhou com essa cara de desprezo. Que tipo dessa retardada lazarenta que eu fiz pra ela. Nunca falei mal dela, sempre ainda critiquei. Tem que tomar. Nossa, você lembra certinho desse dia, você acredita? Certinho desse dia. Ó, Júnior, você podia um dia participar do meu podcast, né? E contar algum caos. Eu também lembro. Pior que eu lembro da cena. Eu passando na frente, cumprimentando, você olhando com aquela cara pra mim. Eu juro pra você, a primeira coisa que eu pensei foi que otária. Pô, defenda a guria ainda, né? Tipo, fico do lado dela, sei do caos da outra e ainda me olha com essa cara de deboche, lambendo a outra. Eu falei, não. Eu lembro dessa cena. Eu sentando do lado esquerdo ainda. Te catar, viu? Viu? Julga os outros, sem estar os dois lados. Mas, gente, a questão é que a verdade, gente, ela não grita, né? Ela vem sussurrando pra gente. Às vezes num áudio de WhatsApp, às vezes numa reação inesperada,
E às vezes, naquele silêncio constrangido de quem foi um cúmplice de uma mentira, não é mesmo? Muito, muito, muito obrigada por ouvir mais um episódio do Bora pra História, mais um episódio sobre a minha história. E se você se identificou, ou já viveu algo que parecia ser uma amizade, mas que escondia uma manipulaçãozinha ali, saiba que eu te entendo muito bem. E não te julgo em momento algum. E se você quiser apoiar ainda esse projeto e me ajudar a continuar, acesse lá o Apoia-se no Bora pra História. Com qualquer valor, gente, você entra para um grupo secreto no Telegram, pode vir a conversar comigo para a gente fazer um tete-a-tete, receber conteúdos extras e ainda ganha um agradecimento especial meu. Até o próximo episódio, gente. Beijos e até mais. Tchau, tchau.